Um ano sem apostar. 365 dias longe do ciclo do vício. E eu não poderia estar mais feliz. Na verdade, eu nem acredito que eu consegui chegar a essa marca, mas eu consegui. Com muita luta, com muita dificuldade, mas também com muito aprendizado. E talvez você me pergunte, caramba, Júlio, como é que você conseguiu chegar a um ano sem apostar? E é sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final, que talvez esse conteúdo possa ajudar você a sair do ciclo do vício. Deixa eu só fazer um alerta antes de iniciar o conteúdo. Dependendo do seu grau de vício, talvez esse vídeo não vai poder te ajudar. E aí você se pergunta, mas como é que eu vou saber o grau do meu vício? Faça duas perguntas para você mesmo. Você sente vontade de apostar toda hora, em qualquer momento do dia? Quando você está trabalhando, quando você está com amigos, quando você está com familiares, participando de uma festa, participando de alguma confraternização, quando você está em casa, quando você vai dormir, você só pensa em apostar? E a segunda pergunta, todo o dinheiro que você ganha, que você conquista, você tem colocado numa casa de apostas? Você tem colocado para fazer uma fezinha, para tentar a boa? Se isso está acontecendo com você, esse vídeo talvez não vai te ajudar, porque você provavelmente se tornou um viciado compulsivo, onde só pensa em apostar a qualquer momento, usando todo o dinheiro que aparece na sua frente. Somente um profissional vai poder te ajudar a sair dessa condição, um psicólogo ou um psiquiatra. Procure esses profissionais para que eles te auxiliem nessa sua condição. No demais, talvez o que eu faça na minha vida possa ajudar você que está na condição de viciar em apostas como eu estava. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, para eu chegar a essa marca de um ano sem apostar, é óbvio que a primeira coisa que eu fiz foi pedir ajuda. Pedir ajuda aos meus amigos, pedir ajuda aos meus parentes, familiares, pessoas que eu poderia contar. E graças a Deus, essas pessoas me estenderam a mão e eu sou muito grato a cada uma delas. Inclusive, eu falo de algumas delas aqui nos vídeos e é só gratidão para essas pessoas que decidiram me estender a mão para poder me auxiliar a sair desse ciclo do vício. Isso aconteceu lá em agosto de 2025, quando eu decidi parar de apostar definitivamente. Eu tirei as casas de apostas do meu telefone, da minha vida, do meu dia a dia, e essas pessoas foram fundamentais para que isso se mantivesse. Porém, conforme o tempo foi passando, quando eu estava ali no terceiro mês sem apostar, eu quase tive uma recaída. Inclusive, eu gravei um vídeo a respeito disso, vou colocar esse vídeo aqui para que vocês saibam qual é, onde eu já estava até com a casa de apostas aberta para poder fazer o depósito. Isso porque um gatilho foi ativado na minha mente e eu ia, de fato, fazer o depósito e voltar para o ciclo. Porém, eu fui salvo por um comentário de um vídeo aqui no canal. Depois vocês conferem lá esse vídeo, assistam, que eu conto exatamente o que aconteceu lá. Mas depois desse episódio, eu precisava criar alguma coisa para poder combater essa vontade de apostar logo depois que o gatilho ele é aberto. E foi a partir desse episódio que eu criei algo que eu chamei de protocolo de segurança, que é toda vez que um gatilho é aberto na minha mente, eu tenho uma série de coisas que eu preciso fazer imediatamente após esse gatilho ser aberto e a vontade de apostar começa a surgir. Porque eu entendi, no meu caso, que a minha vontade de apostar é como se fosse, de fato, uma onda. Essas ondas que surgem na praia, ela começa se formando pequena e ela vai crescendo, 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 crescendo. Ela chega no topo, no ápice, e depois ela vai diminuindo, 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 diminuindo e some. Assim é a vontade de apostar, no meu caso. Ela começa pequena, ela vai crescendo, ela chega nesse ápice, e é nesse ápice aqui que você tem que ter o cuidado de você não recair, porque a vontade de apostar ela vai estar muito grande, e é aqui que você provavelmente vai sofrer a recaída. E eu então criei esse protocolo de segurança para que eu não caísse nessa roubada de recair
quando eu estou nesse ápice da vontade de apostar. E a primeira coisa desse protocolo de segurança que eu faço quando surge o gatilho e vem a vontade de apostar é esconder o meu dinheiro. É literalmente isso. Ou eu bloqueio ele de alguma maneira, onde eu não possa ter acesso a ele, ou eu entrego ele a alguém. E eu faço isso imediatamente quando a vontade de apostar começa a surgir. Porque no meu caso, se eu deixar essa vontade de apostar chegar no ápice e eu tiver dinheiro disponível na minha conta, eu provavelmente vou colocar na casa de apostas. Então, quando esse gatilho é aberto e eu começo a sentir vontade de apostar novamente, eu já escondo meu dinheiro de alguma maneira, justamente para que, se eu chegar no ápice da vontade, eu não ter dinheiro disponível para apostar, e então vai ficar ali só na vontade mesmo. Então, a primeira coisa que eu faço é esconder o meu dinheiro de alguma maneira. Ou eu bloqueio ele no banco, ou eu entrego ele para alguém, peço para alguém ficar tomando conta, enfim. Eu tiro o dinheiro de perto de mim. O dinheiro virtual que fica lá no meu banco, onde eu faço Pix, aquela coisa toda. Porque o dinheiro em mãos, ele é muito mais difícil de você colocar ele na casa de aposta, porque você vai ter que ir no banco, fazer depósito. Então, todos esses bloqueios, entre aspas, que tem do dinheiro na mão ali, de você transformar ele no digital, até você decidir fazer isso, a vontade de apostar, ela já passou. Isso acontece comigo. Tanto é que nos últimos acontecimentos que eu fiz vídeo aqui no canal, que me veio novamente a vontade de apostar, eu fiz exatamente isso. Em primeiro lugar, eu escondi o meu dinheiro. Em segundo lugar, no meu protocolo de segurança, após esconder esse dinheiro, eu imediatamente fico longe do telefone, que é para eu me manter afastado do gatilho que fez gerar a vontade de apostar. Então, depois que eu escondo o dinheiro, imediatamente eu saio de perto do telefone. E saio de perto mesmo. Eu fico longe dele. Aí eu vou fazer outras coisas. Vou deixando a minha mente ocupada, e vocês vão entender isso mais pra frente. Mas ficar longe do telefone, para mim, é fundamental para que novos gatilhos não sejam abertos quando essa vontade de apostar já está aumentando, justamente porque um gatilho já está aberto. Então eu me mantenho longe do telefone. Me mantenho longe aqui do YouTube, né, que é o único aplicativo que eu tenho assim de rede social, entre aspas. Eu tenho o TikTok, mas no meu TikTok não aparece tanta coisa de aposta não. Na verdade, quase não aparece nada. Eu sou mais atacado aqui no YouTube. Eu não tenho Instagram nem Facebook. Eu deletei eles quando eu decidi parar de apostar lá em agosto do ano passado. Então, a única fonte que eu tenho de gatilhos é aqui o YouTube, por incrível que pareça. Mas eu não tenho grandes problemas com ele, não. Até porque eu fujo de muita coisa. Esse último gatilho que apareceu quando eu gravei o vídeo do FIFA, ele me pegou de surpresa, foi bem tenso, mas eu consegui reverter isso justamente por causa desse protocolo de segurança. Escondi meu dinheiro e fiquei longe do telefone, pelo menos durante 24 horas. Fiquei longe do telefone mesmo. Eu excluí tudo no meu telefone. A única coisa que eu deixei foi os aplicativos que eu uso para trabalhar. Vocês sabem que eu sou motorista de aplicativo. Eu preciso ali dos aplicativos que eu faço as corridas no telefone. Mas o resto eu excluí tudo, que é justamente para eu não ter acesso às coisas que poderiam me dar gatilhos, e funcionou. A vontade de apostar veio forte, mas eu não tinha dinheiro disponível, somado ao estar afastado do telefone, fez a vontade de apostar ir diminuindo, como a onda se desfazendo. Isso foi muito positivo para mim. E em terceiro lugar do meu protocolo de segurança é ocupar a mente com outras coisas, justamente para, juntando com as duas coisas anteriores, ser ali para mim. Isso funciona para mim. É o ciclo quase que perfeito na minha forma de agir, no meu vício. É o ciclo perfeito para poder fazer a vontade de apostar e diminuindo e chegando a zero. Em primeiro lugar, manter o meu dinheiro longe de mim. Em segundo lugar, manter o telefone longe de mim. E em terceiro lugar, ocupando a sua mente com outras coisas, que é para justamente suprimir a vontade de apostar. Porque, no meu caso,
a vontade de apostar, ela vem muito forte na minha mente. Eu fico pensando na casa de apostas, eu fico pensando na época em que eu apostava e fazia dinheiro. Você nunca lembra das derrotas quando você está quase recaindo. Você só lembra da época positiva que você teve ali quando você apostava. Da parte que você perde dinheiro, parece que o seu cérebro ele não lembra. Ele só lembra depois que você faz a besteira. Quando você sofre a recaída e perde dinheiro, aí que você lembra das coisas ruins. Mas quando você está ali na vontade de apostar e quase recaindo, você só lembra das coisas boas. Então eu vou caçar coisas para ocupar a minha mente. E é qualquer coisa. Não fica achando que eu fico encontrando coisas mirabolantes para fazer, não. Não, eu levo isso muito a sério. Qualquer coisa que me distraia, eu faço. Se eu precisar ir para a rua, ficar andando de um lado para o outro, eu fico. Na última vez que aconteceu, eu fiquei andando pelo quintal, subi para o terraço, andei pelo terraço, desci para o quintal, fiquei andando, pensando em coisas, pensando em novos conteúdos aqui para o canal, pensando nas coisas que eu deveria fazer na minha vida, pensando em faculdade, que eu tinha que fazer um curso, que eu precisava voltar a ler livros. Eu fiquei pensando em inúmeras coisas e a vontade de apostar, ela foi sendo suprimida. Ela foi diminuindo, até chegar a um ponto que eu já não pensava tanto, em voltar a apostar. E ali eu consegui ter um equilíbrio entre a minha mente e o meu emocional. Isso foi fundamental para que nesse último episódio eu nem precisasse abrir uma casa de apostas para poder voltar para o ciclo. Eu nem cheguei a fazer isso. Quando eu estava há 3 meses sem apostar lá atrás, eu cheguei a abrir a casa de apostas para fazer o depósito. Dessa vez eu nem cheguei nessa etapa. Eu consegui suprimir a vontade de apostar fazendo essas 3 coisas do meu protocolo de segurança. Bloquear o meu dinheiro, sair de perto do telefone por 24 horas e pensar em outras coisas para suprimir a vontade. E essas coisas têm que ser feitas imediatamente depois que você identificar o gatilho que vai te fazer ter a vontade de apostar. Isso tem que ser imediato. Depois de fazer essas 3 coisas imediatamente e a vontade de apostar diminui, aí eu faço umas outras coisas para complementar tudo isso. Mas essas 3 atitudes iniciais que eu faço imediatamente depois de identificar o gatilho foram fundamentais para que eu chegasse a 1 ano sem apostar, tendo a vontade de apostar invariavelmente. Isso não aconteceu só uma vez. É claro que sempre que ela acontece de forma muito violenta, eu aviso aqui para vocês, eu faço conteúdo, porque eu prometi ser muito honesto com a minha audiência. A vontade de apostar, ela vem ali em determinados momentos da minha vida. Isso acontece, mas imediatamente fazendo essas coisas, eu consigo suprimir de forma muito rápida. E o gatilho, ele tem que ser muito forte atualmente, tá? No início era mais difícil, mas hoje em dia o gatilho ele tem que ser muito forte para que eu fique muito abalado e eu não consiga quase vencer a vontade de apostar. É claro que eu falo isso mediante ao que aconteceu. Eu não sei o que pode acontecer daqui para frente, mas até aqui esse protocolo de segurança tem sido fundamental para me manter longe do ciclo do vício. Eu chegar a tão longe, sendo que eu nunca imaginei chegar a 1 ano. O máximo que eu fiquei sem apostar foi 1 mês, estourando 1 mês e 1 dia, eu acho. Nunca passei disso. Então chegar a essa marca é muito importante para mim, porque significa que tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho desenvolvido através de todos esses aprendizados com o meu ciclo do vício, com o que eu passo, tem me auxiliado, tem me ajudado a me manter longe, e isso tem ajudado vocês também, porque cada conteúdo que eu posto aqui é mediante a vivência, ao que acontece comigo, vocês se identificam, vocês passam também por essas coisas e vocês acabam aprendendo com os meus erros. E isso é fundamental para que todos nós tenhamos ferramentas para que possamos diariamente vencer a vontade de apostar. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like para que essa mensagem chegue em mais pessoas que precisam saber desse conteúdo. Considere se inscrever no canal, que eu trago muitos relatos a respeito do vício em apostas. Falo da minha vida, falo da minha caminhada. Agora já são 1 ano
sem apostar, graças ao bom Deus. E eu sigo nessa luta constante. Considere compartilhar esse vídeo caso alguém precise conhecer essas estratégias. Quem sabe esse conteúdo possa ajudar. Muito obrigado por assistirem até aqui. Muito obrigado por me acompanharem nesse um ano. Gratidão a cada um de vocês. Inscritos, pessoas que não são inscritas, mas acompanham todos os vídeos. Eu estou de olho em vocês. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por me acompanharem, muito obrigado por cada mensagem de apoio. Significa muito para mim, de verdade. Gratidão a todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.